Olá, nesse vídeo nós vamos resolver vários exercícios a respeito de determinação do domínio e da imagem de funções representadas no plano cartesiano. Tá? Então, nesses exercícios aqui, a gente vai determinar o domínio, também o contradomínio e a imagem da função no plano. Tá? Em alguns exercícios é muito importante também a determinação do contradomínio. Então a gente vai começar aqui com essas duas funções aqui, ó. Determinar, além do domínio e imagem, também o contradomínio. Então, vamos começar pelo contradomínio. O que é o contradomínio? O contradomínio é o conjunto de chegada, né? Aqui a gente está vendo a definição da função definida de A em R+. A é o domínio da função, que a gente vai determinar graficamente. O contradomínio ele não é determinado aqui no gráfico, ele aparece aqui na definição, aqui, nessa definição. Tem que o contradomínio é R+, tá? R+. Ou seja, o conjunto imagem ele tem que estar contido no contradomínio. O conjunto imagem a gente vai ver aqui na análise gráfica, tá? Mas o contradomínio já está determinado aqui que é R+. Então vamos ver essa primeira função aqui, tá? Deixa eu ver. Pronto. Então nós vamos determinar o conjunto domínio da função fazendo a projeção dos pontos dessa função aqui, né? Os pontos dessa função, cada ponto tem um par, representado por um par ordenado. Então, cada ponto do par, ou cada ponto da função, para cada ponto da função a gente vai fazer a projeção no eixo x, né? E no eixo y. Então, para esse primeiro ponto aqui, ó, projeção no eixo x é um ponto fechado em 1. Fechado em 1. Aqui, nesse segmento contínuo aqui, a projeção dos pontos vai ficar entre 1 e 3, aqui marcado de verde, né? Todos aqui os números reais representados. Quando chega aqui, nesse ponto, eu tenho uma projeção aqui em 3, né? Aqui o par ordenado dele é 3, 6, então a abscissa do ponto corresponde a 3. Para essa segunda parte aqui, ó, segundo segmento aqui, você tem as projeções aqui no eixo, projeção do ponto no eixo OX. Você vai ter esse conjunto de números reais entre 3 e 5, e aqui fechando, aqui esse ponto aberto, na hora que você projeta ele, a abscissa é para x igual a 5. Tá? Então a gente tem aqui o conjunto domínio. O intervalo fechado em 1, aberto em 5, excluindo o número 3. Então vamos escrever aqui o conjunto domínio da função. Domínio de f, da função f, é igual a x pertence a R, conjunto dos x pertencentes a R, tá ok. 1 é menor ou igual que x, que é menor do que 5, e x diferente de 3. Tá? Esse aqui é o conjunto domínio da função. Vamos ver o conjunto imagem. Conjunto imagem, a gente volta aqui e vai projetando os pontos da função no eixo OY. Então, esse primeiro ponto aqui, ó, a projeção dele vai ser um ponto fechado em 3. Vou apresentar aqui o ponto fechado em 3. Esses pontos aqui, ao serem projetados no eixo OY, eles vão cair aqui na posição entre 3 e 6, tá? Quando chegar aqui nesse ponto, a projeção dele vai ser um ponto aberto aqui em 6, tá? Projeção aqui em 6. Esse segmento de reta, quando projetado no eixo Y, ele vai gerar esses pontos aqui, né? Vão ser projetados sobre o eixo Y em números reais. Vão ser números reais entre 6 e 12, aqui nessa posição intermediária. E aqui, no extremo aqui, eu tenho um ponto aberto, tá? Um ponto aberto aqui, projetado vai dar um ponto aberto em 12, tá? Então, no final, a gente tem aqui, ó, fechado em 3, aberto em 12, intervalo fechado em 3, aberto em 12, com exceção do 6.
vai escrever isso aqui, ó. Conjunto imagem da função f é igual ao conjunto dos y pertencentes a R, tá o quê? 3 é menor ou igual do que y, que é menor do que 12. Aqui eu representei o intervalo fechado em 3 e aberto em 12. E y diferente de 6. Eu excluo o 6 ali que está no meio do caminho aí do intervalo. Tá certo? Então, gente, esse aí é domínio e a imagem da função f. E o contradomínio? O que é o contradomínio? Já está definido aqui, ó. Antes da análise gráfica ele já estava definido, é R+. Então vou chamar de CD. CD da função f. Contradomínio da função f é igual a R+. Tá? Independe da minha análise, ele já vem pré-definido aqui. Ok? Então aí é a análise da primeira função. Segunda função aqui, o que é que eu tenho aqui? Uma função g definida de A em R. A é o domínio e R é o contradomínio. Já está definido aqui. O domínio a gente vai achar através da projeção. Né? Eu pego, eu tenho essa função que é composta dessa parte aqui, que é decrescente, essa reta, e essa função, a parte que é uma função constante aqui. Pego esse primeiro ponto, ao projetar aqui, ó, eu acho aberto em 1. Esse segmento de reta aqui, ó, decrescente, ao se projetar em x, ó, eu vou ter os números, todos os números reais entre 1 e 3. Aqui ao final, aqui está marcado aqui, ó, eu vou projetar aqui, aqui vai ser um ponto fechado, né? Talvez, se eu quiser eu coloco, se não quiser eu não coloco, tanto faz. Esse ponto fechado aqui, ele vai estar no meio do intervalo. E para essa função constante aqui, ó, ok? Então esse ponto fechado aqui, projetei um ponto fechado. Essa função constante aqui contínua, não tem nenhuma interrupção. Os pontos projetados aqui, ó, no eixo x, projeção, as abscissas estão entre 3 e 5. E aqui no final, eu tenho um ponto aberto, projeção vai ser um ponto aberto aqui. No final eu tenho o que? Domínio. Intervalo aberto em 1, aberto em 5, tá? Isso é o suficiente para representar aqui esse 3 está nesse intervalo aberto, está dentro desse intervalo aberto, então você não precisa se preocupar com a representação separada dele. Então, domínio da função g vai ser igual, domínio da função g é igual, vou representar aqui com colchetes agora, né? Aberto em 1, aberto em 5, ok? Então o 3 aqui ele está dentro desse intervalo, não preciso destacar o 3, né? A imagem da função g, vamos ver o que é a imagem da função g. A imagem da função g eu vou ter que fazer as projeções aqui primeiro. Então, vou começar daqui, ó. A projeção desse ponto aberto aqui vai ficar aberto em 12. Esses pontos intermediários aqui, esses pontos em cima desse segmento de reta projetados em y vão cair, vão ficar entre 12 e 3, tá? Todos esses números reais aqui vão ser a projeção desses pontos, desse ponto aqui. Então o y de cada um desses pontos, a ordenada de cada um desses pontos vai ficar entre 3 e 5, tá? E aqui, esse ponto, quando projetado aqui, vai dar um ponto fechado, né? Esses pontos aqui nessa linha contínua, também ao serem projetados, vão cair em cima também de 3. Esse ponto aberto, vai ser projetado um ponto aberto em cima de 3. Então eu tenho um ponto fechado em cima de 3 aqui, tem um ponto fechado em cima de 3 desse segmento de reta e tem um ponto aberto. Como eu estou unindo essas projeções, na união, fechado com aberto fica fechado, tá? Então, eu tenho aqui, ó, esse intervalo da imagem, que é intervalo fechado em 3 e aberto em 12. Então, intervalo fechado em 3 e aberto em 12.
tá? Então aí eu tenho o conjunto domínio, conjunto imagem. E o conjunto contradomínio da função g vai ser o quê? Como eu falei, já vem pré-definido, independente da minha análise gráfica, é o conjunto R, tá? O contradomínio é pensado de tal forma que o conjunto imagem está contido no contradomínio, assim como esse aqui, ó, que esse conjunto imagem está contido no contradomínio, tá? Então esses foram os dois primeiros exercícios aí, tá bom? Vamos ver o seguinte. Aqui, ó, esse exercício aqui eu tenho duas funções agora. Olha só como são essas funções aqui. Eu tenho uma função constante, né? Só que ela não está limitada aqui, né? O domínio e a imagem não estão limitados, tá? Na verdade, o domínio aqui, ele os pontos dessa função aqui, ó, você não está determinando um início e um final como eu tinha marcado nas outras aqui anteriormente, né? Então, se não está demarcado aqui, ó, você pode supor o seguinte, aqui essa função que continua. Se você quiser prolongar indefinidamente à direita e à esquerda, prolongar para lá. Quando isso acontece, na hora que você projeta esses pontos no eixo x, ó, você vai ter de menos infinito, né? Aqui, aqui os números negativos, a menos infinito aqui, ó, menos infinito até. Quando chega aqui nesse ponto aqui, ó, esse ponto aqui exato em cima do eixo, na hora que você projeta, você tem o zero, né? Que esse ponto aqui, as coordenadas desse ponto aqui especificamente são 0 e 5. Na hora que você projeta esse ponto aqui no eixo x, então você vai ter essa projeção em cima do zero. Aqui 0, tá? Aqui à direita, as projeções vão cair à direita de 0. Aqui está o 0, né? Então, tendendo para mais infinito. A proporção que for prolongando aqui e projetando. Então, você tem o domínio da função h, domínio de h, de aberto em menos infinito, aberto em mais infinito. Que é a mesma coisa de conjunto R, né? Você pode representar isso como o conjunto R. É o conjunto R, tá? Conjunto imagem da função h. Qual é o conjunto imagem da função h? Essa daqui é uma função constante, então qualquer ponto que você faça a projeção, você pega um ponto aqui, projeta no eixo y, vai ser em 5, tá? Pega um ponto aqui à direita, projeta no eixo y, vai ser 5. Pega esse ponto que está em cima do eixo, projeta, vai ser em cima dele mesmo, que tem a ordenada 5, tá? Então as projeções aqui no eixo y vão cair nesse pontinho verde aqui, exatamente em cima do 5. Então conjunto imagem vai ser um único elemento que é 5, tá? Isso aqui a gente já tem falado dessa característica da função constante. Toda vez que eu tenho uma função, né, representada por uma reta que é paralela ao eixo x, um segmento de reta paralelo ao eixo x, aquele trecho ou aquele conjunto de pontos aqui tá representando a função constante, tá? Essa função é representada como uma reta paralela ao eixo OX, né? Justamente porque em qualquer um desses pontos aqui, você tem como característica, você vai ter um x, né? Você tem um x, qualquer ponto aqui ele tem coordenadas x e 5, tá? Então, você tem nas projeções todos os números reais, na projeção em x, e na projeção em y você só vai ter o número 5, tá? E o contradomínio da função h vai ser o conjunto R, porque já vem pré-determinado aqui, ó, tá aqui escrito conjunto R. Você vê que
a imagem é 5, o contradomínio é R, tá? E o conjunto A aqui, que estava oculto, né? Conjunto A, que não está escrito aqui no início, a gente descobriu que é o conjunto R, que é o conjunto domínio. Conjunto domínio, conjunto contradomínio. Letra D, a gente também tem uma reta aqui, só que essa reta aqui crescente, tá? Reta crescente. Vamos achar o domínio da função I. Quem é o domínio da função I? O domínio da função I vai ser a projeção dos pontos, né? Dessa reta aqui, em linha azul, sobre o eixo OX. Na hora que eu faço a projeção desses pontos aqui no eixo OX, ó, o que eu vou ter? De menos infinito a mais infinito. Menos infinito a mais infinito, tá vendo? Menos infinito a mais infinito. Aqui a projeção, né? Se eu vou projetando os pontos aqui, ó, eu tenho de menos infinito a mais infinito. E quando eu faço a projeção sobre o eixo OY, eu vou ter também de menos infinito a mais infinito, tá? Então, resumindo, o domínio da função I vai ser o conjunto R. A imagem da função I vai ser também o conjunto R. Aqui o domínio e aqui a imagem. O contradomínio da função I é o conjunto R também. Ok? Pronto. Então, aí temos mais duas funções, tá? Ok, gente? Então, para não prolongar muito o vídeo, a gente vai continuar resolvendo exercícios envolvendo determinação ainda de domínio e imagem aí no próximo vídeo aí, na próxima aula, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.